Dr. Henrique Medeiros despreza Rosa, a faxineira, dizendo que faxineira não tem doença de gente rica, e recusa atendê-la mesmo com ela desmaiando de dor. Ele não sabia que estava humilhando a pessoa errada. Rosa esconde um segredo que vai mudar tudo completamente. O que é revelado a seguir deixa todos em choque. Mas antes de continuar a história, se você, assim como nós, acredita na justiça e que todos merecem ser tratados com dignidade, se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Obrigado. Agora vamos voltar à nossa história. Rosa Santos sempre entrava pela porta dos fundos do Hospital São Vicente, junto com os outros funcionários. Era uma regra não escrita que ela conhecia bem. Gente rica entra pela frente, gente pobre entra pelos fundos. Aos 35 anos, carregava nos ombros uma vida inteira de trabalho duro e dignidade silenciosa. Seus cabelos castanhos, sempre presos num coque simples, emolduravam um rosto marcado pela luta diária de criar sozinha uma filha adolescente. Toda manhã, às 5h30, ela pegava o ônibus lotado que a levava para o bairro nobre da cidade. O Hospital São Vicente era imponente, todo de vidro e mármore, com jardins cuidados e uma entrada principal que mais parecia a de um hotel de luxo. Rosa passava por ali todos os dias, mas nunca havia pisado na recepção principal. Sua entrada era pela lateral, onde ficava o vestiário dos funcionários. O trabalho de Rosa no hospital começara 10 anos antes, logo após ser abandonada pelo marido. Sofia tinha apenas 5 anos quando o pai desapareceu sem deixar rastro, e Rosa precisou encontrar uma forma de sustentar a filha sozinha. O emprego de faxineira no São Vicente apareceu como uma bênção. Não pagava muito, mas era um trabalho estável, com carteira assinada, e o hospital tinha convênio médico para os funcionários. Durante esses anos, Rosa se tornou uma figura querida entre os pacientes. Ela limpava os quartos com cuidado, sempre perguntando se precisavam de alguma coisa, ajudando os idosos a se levantar da cama quando as enfermeiras estavam ocupadas, trazendo um copo d'água extra ou simplesmente ouvindo quando alguém precisava desabafar. Para os doentes, Rosa não era apenas a faxineira. Era aquela mulher gentil que sorria mesmo nos dias mais difíceis. Mas para os médicos, especialmente os mais jovens e arrogantes, Rosa era invisível. Eles passavam por ela nos corredores sem cumprimentar, interrompiam seu trabalho sem pedir licença, falavam sobre ela na terceira pessoa mesmo quando ela estava presente. Dr. Henrique Medeiros, chefe da cardiologia, era o pior de todos. Filho de uma família tradicional da medicina, ele tratava os funcionários como se fossem objetos. Essa faxineira está atrapalhando minha consulta, ele costumava dizer quando Rosa estava limpando o consultório. Não pode limpar depois que eu terminar. Rosa sempre pedia desculpas e saía, mesmo sabendo que tinha horário para cumprir e que se não limpasse naquele momento, teria que trabalhar além da hora. Sofia ficava sozinha em casa esperando a mãe, e Rosa odiava chegar tarde. A vida de Rosa começou a mudar quando as dores no peito começaram. Era uma dor estranha, que aparecia de repente e a deixava sem ar. No início, ela pensou que fosse cansaço. Afinal, limpava 3 andares inteiros do hospital, carregava baldes pesados, passava horas de pé. Mas as dores foram ficando mais frequentes e mais intensas. Uma manhã, enquanto limpava o banheiro do 3º andar, Rosa sentiu uma dor tão forte que precisou se apoiar na pia para não cair. O suor escorreu pela sua testa e ela ficou sem ar por alguns segundos. Quando conseguiu se recuperar, decidiu que precisava procurar ajuda médica. Durante o intervalo do almoço, Rosa desceu até o 1º andar e se dirigiu ao balcão de atendimento. A recepcionista, uma jovem loira que ela já tinha visto algumas vezes, a olhou de cima a baixo com desprezo. "O que você quer aqui?" perguntou sem nem cumprimentar. "Eu trabalho aqui no hospital e estou sentindo umas dores no peito. Queria marcar uma consulta com um cardiologista." A recepcionista riu. "Você acha que pode usar o convênio do hospital para consultas particulares? Isso é para emergências. Mas eu estou com dor." "Dor de quê?" "De trabalhar." A moça riu mais alto, chamando a atenção de outras pessoas na recepção. "Vocês são todas iguais. Qualquer dorzinha de nada já querem folga." Rosa sentiu o rosto queimar de vergonha, mas insistiu. "Por favor, é só uma consulta. Estou mesmo preocupada."
Escuta aqui, querida. A recepcionista se inclinou sobre o balcão com um sorriso cruel. Você é faxineira. Faxineira não tem doença de médico rico. Se está com dor, toma um remédio da farmácia e para de inventar. As pessoas na recepção começaram a olhar e cochichar. Rosa sentia os olhos de todos sobre ela, julgando, diminuindo. Ela baixou a cabeça e saiu dali o mais rápido que pôde. Mas as dores não pararam. Pelo contrário, ficaram piores. Uma semana depois, Rosa teve uma crise tão forte que desmaiou no corredor do hospital. Quando acordou, estava no chão com algumas enfermeiras ao seu redor. O que aconteceu aqui? A voz grave de Dr. Henrique cortou o ar. A faxineira desmaiou, doutor, respondeu uma das enfermeiras. Dr. Henrique olhou para Rosa como se ela fosse um incômodo. Está fingindo para não trabalhar? Não, doutor. Rosa tentou se levantar. Estou com muita dor no peito há semanas. Acho que preciso de uma consulta. Uma consulta? Dr. Henrique riu alto. Você acha que tem dinheiro para pagar minhas consultas? Rosa sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eu trabalho aqui há 10 anos. Tenho direito ao convênio médico. O convênio é para emergências reais, não para a frescura de mulher histérica. Dr. Henrique falou alto o suficiente para que os outros médicos e enfermeiros ouvissem. Vocês faxineiras são todas iguais. Qualquer dorzinha vira um caso de emergência. Mas, doutor, ela realmente desmaiou. Uma enfermeira tentou defender Rosa. Desmaiou porque deve estar fingindo alguma doença para conseguir atestado médico. Já vi isso 1000 vezes. Dr. Henrique se virou para Rosa com desprezo total. Levanta daí, para de fazer drama e volta para o seu trabalho. E da próxima vez que quiser faltar, inventa uma desculpa melhor. Rosa se levantou trêmula, segurou as lágrimas e voltou para seu trabalho. Mas por dentro, seu coração estava partido. Não pela dor física, mas pela humilhação. Ela que sempre trabalhou com honestidade, que nunca faltou sem motivo, que tratava todos com respeito, estava sendo tratada como uma mentirosa. Naquela noite, em casa, Sofia percebeu que a mãe estava diferente. Mãe, você tá bem? Rosa forçou um sorriso. Tô sim, amor. Só um pouco cansada. Você tá muito pálida e suas mãos estão tremendo. Rosa olhou para as próprias mãos e viu que Sofia tinha razão. É só cansaço mesmo. Mas não era só cansaço. As dores continuaram e Rosa começou a ter falta de ar, mesmo fazendo atividades simples. Subir uma escada virou um desafio. Carregar o balde de água virou tortura. Mas ela não podia parar de trabalhar. Sofia estava no 2º ano do ensino médio, sonhava em fazer faculdade. E Rosa não ia deixar que a falta de dinheiro impedisse os sonhos da filha. Certa manhã, Rosa passou mal novamente. Dessa vez foi diferente. A dor no peito foi tão intensa que ela gritou. Algumas enfermeiras correram para ajudar, mas quando viram que era Rosa, hesitaram. Chama o Dr. Henrique, disse uma delas. Quando o médico chegou, Rosa estava no chão, segurando o peito e respirando com dificuldade. De novo? Dr. Henrique suspirou irritado. Quanto drama! Alguém chama a segurança para levar essa mulher daqui. Ela está atrapalhando o trabalho. Mas, doutor, ela parece estar realmente mal, insistiu uma enfermeira. Parece? Ou está fingindo muito bem? Doutor. Henrique se abaixou e olhou Rosa nos olhos. Escuta aqui, sua farsante. Eu sei muito bem o que você está fazendo. Tentando se aposentar por invalidez, não é? Criando um histórico médico falso? Rosa tentou falar, mas mal conseguia respirar. Por favor, ajuda. Ajuda? Você quer ajuda? Então para de mentir. Dr. Henrique se levantou e falou alto para que todos ouvissem. Essa aí é especialista em fingir doença. Já tentou me enganar várias vezes. Faxineira não tem problema de coração. Isso é doença de rico. As pessoas ao redor começaram a sussurrar. Alguns funcionários balançaram a cabeça, others pareciam acreditar no médico. Rosa sentia não apenas a dor física, mas uma dor muito maior no peito. A dor de não ser acreditada, de ser humilhada publicamente, de ter sua honestidade questionada. Mas antes que continuar, me diz uma coisa. Você já passou por uma situação onde ninguém acreditou em você quando mais precisava de ajuda? Pausa o vídeo agora e vai nos comentários contar sua experiência, porque o que vai acontecer com a Rosa vai te emocionar profundamente. Foi nesse momento de humilhação total que uma voz firme cortou o tumulto. Dr. Henrique,
O que está acontecendo aqui? Todos se viraram para ver Dr. Eduardo Montenegro, um homem de cabelos grisalhos e porte elegante. Eduardo era cardiologista aposentado, mas ainda frequentava o hospital como consultor. Era respeitado por todos e conhecido por sua competência e ética impecáveis. Dr. Eduardo, que bom vê-lo por aqui. Dr. Henrique mudou completamente o tom de voz. É só uma funcionária que está fingindo estar doente. Já resolvi a situação. Dr. Eduardo olhou para Rosa, ainda no chão, pálida e suando frio. Ela não parece estar fingindo. Ah, mas é muito boa atriz. Já tentou esse teatro várias vezes. Eduardo se ajoelhou ao lado de Rosa e pegou seu pulso. Estava acelerado e irregular. Há quanto tempo você está sentindo essas dores? Há semanas, Rosa conseguiu sussurrar. Que tipo de dor? Aqui no peito? Aperta. Não consigo respirar direito. Eduardo franziu a testa. Aqueles sintomas eram clássicos. Vamos levá-la para uma sala e fazer um exame. Dr. Eduardo, com todo respeito, essa mulher está fingindo. Não vale a pena perder tempo com isso. Dr. Henrique tentou intervir. Henrique! Eduardo se levantou e olhou o jovem médico nos olhos. Desde quando diagnosticamos pacientes sem examiná-los primeiro? Ela não é paciente, é funcionária e está claramente simulando. Ela é um ser humano que está pedindo ajuda. A voz de Eduardo era calma, mas firme. E nosso juramento é cuidar de todos que precisam, independente de cargo ou classe social. Eduardo ajudou Rosa a se levantar e a levou para uma sala de exames. Doutor. Henrique ficou para trás, claramente irritado, mas sem coragem de discutir com um médico tão respeitado. Na sala, Eduardo examinou Rosa com cuidado, verificou sua pressão, ouviu seu coração, fez perguntas detalhadas sobre os sintomas. Quanto mais ele investigava, mais preocupado ficava. Rosa, eu preciso fazer alguns exames mais detalhados. Vou pedir um eletrocardiograma e alguns exames de sangue. Doutor, eu não tenho como pagar exames caros. Não se preocupe com isso agora. O importante é descobrir o que está causando essas dores. Durante os exames, Eduardo conversou com Rosa sobre sua vida. Descobriu que ela trabalhava no hospital há 10 anos, que era mãe solteira, que nunca havia faltado ao trabalho por doença. Descobriu também que ela havia tentado várias vezes conseguir atendimento médico e sempre foi rejeitada. Por que os outros médicos não quiseram examiná-la? Eduardo perguntou. Rosa baixou os olhos envergonhada. Eles disseram que faxineira não tem doença de gente rica. Eduardo sentiu uma raiva profunda crescer em seu peito, mas manteve a voz calma. Rosa, me desculpe pelo tratamento que você recebeu. Isso não deveria acontecer jamais. Quando os resultados dos exames ficaram prontos, Eduardo analisou tudo com atenção crescente. O que ele viu o deixou chocado. Rosa tinha uma cardiopatia grave que requeria cirurgia imediata. Se não fosse tratada rapidamente, poderia ser fatal. Eduardo pegou os exames e foi procurar Rosa, que estava esperando nervosa no corredor. Rosa, preciso conversar com você. É grave, doutor. Eduardo respirou fundo. Você tem um problema sério no coração. Precisa de uma cirurgia urgente. Rosa sentiu o mundo girar. Cirurgia? Mas eu não posso pagar uma cirurgia. Rosa, me escute com atenção. O que você tem não é resultado de excesso de trabalho ou cansaço. É uma condição congênita que você provavelmente tem desde que nasceu. Congênita? Significa que você nasceu com isso. É hereditário, passa de pai para filho. Rosa ficou em silêncio. Nunca havia conhecido seu pai. Sua mãe havia morrido quando ela era jovem e nunca falou sobre o pai de Rosa. Eduardo continuou analisando os exames e de repente algo chamou sua atenção. O tipo sanguíneo de Rosa era muito raro e a cardiopatia específica que ela tinha era ainda mais rara. Ele havia visto apenas alguns casos na vida e todos eram de uma família em particular. Rosa, posso perguntar qual é seu nome completo? Rosa Santos Silva. E sua mãe, como se chamava? Carmen Santos. Por que, doutor? Eduardo sentiu um arrepio percorrer a espinha. E você sabe alguma coisa sobre seu pai? Rosa balançou a cabeça. Minha mãe nunca quis falar sobre ele. Só disse que ele era um homem importante, mas que não podia ficar conosco. O coração de Eduardo começou a bater mais rápido. Rosa, você tem alguma marca de nascença? Alguma cicatriz específica? Rosa hesitou.
Tenho uma marca de nascença no ombro esquerdo. É pequena, em formato de estrela. Eduardo quase caiu da cadeira. Ele conhecia essa marca. Havia visto antes, em fotografias antigas que seu melhor amigo sempre carregava. Rosa, preciso que você me acompanhe. Há algo muito importante que preciso te mostrar. Eduardo levou Rosa até seu consultório particular, no último andar do hospital. As paredes eram cobertas de diplomas, certificados e fotografias antigas. Eduardo foi até uma estante e pegou um porta-retratos empoeirado. Rosa, conhece este homem? Rosa olhou a fotografia e sentiu algo familiar, mas não conseguiu identificar. Não, doutor. Quem é ele? Este é Alberto Santos Montenegro. Ele foi meu melhor amigo desde a faculdade de medicina e também foi um dos maiores benfeitores deste hospital. Rosa franziu a testa. Montenegro, como o sobrenome do doutor. Eduardo continuou. Alberto era apaixonado por uma mulher chamada Carmen. Eles tiveram um relacionamento quando éramos jovens, mas a família dele era muito tradicional e não aprovou o namoro porque Carmen era de família simples. O coração de Rosa começou a acelerar. Alberto foi forçado a se casar com uma mulher da mesma classe social, mas nunca esqueceu Carmen. Ele me contou que descobriu anos depois que Carmen tinha engravidado, mas quando foi procurá-la, ela havia sumido. Eduardo fez uma pausa e olhou Rosa nos olhos. Alberto passou o resto da vida procurando por essa filha. Ele investigou, contratou detetives, nunca desistiu. Dizia que a filha tinha uma marca de nascença em formato de estrela no ombro esquerdo. Rosa levou a mão instintivamente ao ombro. Não pode ser. Alberto morreu há 5 anos, mas deixou uma herança gigantesca. 50 milhões de reais esperando pela filha que ele nunca conseguiu encontrar. E você, Rosa? Você é a filha dele. O silêncio no consultório foi ensurdecedor. Rosa sentia como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. Isso não é possível, ela sussurrou. Eu sou só uma faxineira. Você é a herdeira da família Montenegro. Este hospital onde você trabalha como faxineira foi construído com o dinheiro do seu pai. Rosa começou a chorar. Não de tristeza, mas de um sentimento que ela não sabia nomear. Era revolta, alívio, choque, tudo misturado. Meu pai, ele me procurou até o dia em que morreu. Ele deixou instruções específicas. Se a filha fosse encontrada, ela herdaria não apenas o dinheiro, mas também o controle dos 5 hospitais da rede Montenegro. Rosa não conseguia processar a informação. 5 hospitais, incluindo este. Rosa, você é a dona do Hospital São Vicente. Cá entre nós, querido ouvinte, você consegue imaginar o choque que deve ter sido para Rosa descobrir que era tratada como lixo no hospital, que na verdade pertencia a ela? Para o vídeo 1 minutinho e me conta o que você faria no lugar dela se descobrisse isso hoje. Eduardo explicou que seria necessário fazer exames de DNA para confirmar oficialmente a paternidade, mas ele tinha certeza absoluta. Os exames médicos de Rosa eram idênticos aos de Alberto. A marca de nascença, a idade, o nome da mãe, tudo batia perfeitamente. Rosa, a primeira coisa que vamos fazer é cuidar da sua saúde. Vou autorizar sua cirurgia imediatamente com os melhores cirurgiões do país. Mas, doutor, eu ainda não posso provar que sou filha do senhor Alberto. Rosa, não precisa provar nada. Mesmo que você não fosse, eu faria essa cirurgia de qualquer forma. Todo ser humano merece atendimento médico digno. Naquela tarde, Eduardo convocou uma reunião de emergência com toda a diretoria médica do hospital. Dr. Henrique estava presente, junto com outros médicos, enfermeiros e administradores. Prezados colegas, Eduardo começou. Convoquei esta reunião para tratar de um caso muito grave de má conduta médica. Dr. Henrique se remexeu na cadeira, desconfortável. Uma funcionária deste hospital, Rosa Santos Silva, foi humilhada, desrespeitada e teve atendimento médico negado múltiplas vezes por vários de vocês. Dr. Eduardo, Dr. Henrique tentou se defender. Aquela mulher estava claramente fingindo. Eduardo bateu a mão na mesa. Rosa tem uma cardiopatia grave que poderia ter causado sua morte se não fosse tratada. Vocês quase mataram uma mulher por preconceito. O silêncio na sala era constrangedor. E há mais uma coisa que vocês precisam saber. Eduardo fez uma pausa dramática. Rosa Santos Silva é filha de Alberto Santos Montenegro, nosso principal benfeitor e fundador deste hospital.
As faces ao redor da mesa empalideceram. Rosa é a herdeira legal da fortuna Montenegro e a nova proprietária da rede de hospitais Montenegro, incluindo este hospital onde vocês trabalham. Dr. Henrique parecia que ia desmaiar. A mulher que vocês humilharam, chamaram de mentirosa, negaram atendimento e trataram com desprezo total, é literalmente a chefe de todos vocês. Eduardo continuou. Dr. Henrique, você está demitido. Não apenas por má conduta médica, mas por violar os princípios básicos do juramento de Hipócrates. Você não merece vestir um jaleco. Doutor Eduardo, isso é um absurdo. Você não pode... Eu não posso, mas ela pode. Eduardo apontou para a porta. Rosa, pode entrar? Rosa entrou na sala de reuniões. Já não estava mais com o uniforme de faxineira. Eduardo havia providenciado roupas adequadas para ela. Rosa estava elegante, mas ainda em choque com tudo o que havia acontecido. Prezados colegas, Eduardo disse, apresento a vocês Rosa Santos Montenegro, nova proprietária e diretora-presidente da rede de hospitais Montenegro. A transformação no comportamento das pessoas foi imediata. Dr. Henrique tentou se levantar para cumprimentar Rosa, mas ela o parou com um gesto. Dr. Henrique, sente-se. A voz de Rosa era calma, mas firme. Durante 10 anos eu limpei os corredores deste hospital. Conheci cada canto, cada paciente, cada funcionário. E também conheci cada médico. Dr. Henrique suava frio. Você me chamou de mentirosa, de farsante. Disse que eu estava fingindo doença para conseguir atestado. Disse que faxineira não tem doença de gente rica. Rosa se aproximou da mesa e olhou o Dr. Henrique diretamente nos olhos. Você quase me matou com seu preconceito e arrogância. E pior, você fez isso na frente de outros funcionários, humilhando não apenas a mim, mas a todos os trabalhadores deste hospital. Senhora Rosa, eu peço desculpas. Suas desculpas não vão curar a dor da humilhação que eu passei. Não vão apagar as lágrimas que chorei. Não vão devolver minha dignidade. Rosa fez uma pausa e olhou para todos na sala. Mas vão servir de exemplo para que isso nunca mais aconteça com nenhum funcionário deste hospital. Doutor Henrique, você está demitido por justa causa. E não apenas demitido. Vou me certificar de que o Conselho de Medicina saiba do seu comportamento. Um médico que trata pacientes baseado na classe social não deveria ter licença para exercer medicina. Dr. Henrique saiu da sala cabisbaixo, completamente humilhado. Rosa se dirigiu aos outros presentes. Quero deixar uma coisa muito clara. Este hospital vai mudar. A partir de hoje, todo funcionário será tratado com respeito e dignidade. Todo funcionário terá acesso total ao atendimento médico, independente do cargo. Além disso, Rosa continuou, vou criar um fundo de emergência para que funcionários que não conseguem pagar tratamentos médicos tenham cobertura total. Ninguém mais vai ser humilhado por precisar de cuidados médicos. Rosa olhou pela janela da sala de reuniões e viu o jardim do hospital, o mesmo jardim que ela cuidava quando fazia limpeza externa. E mais uma coisa, vou manter meu emprego como supervisora do departamento de limpeza. Quero continuar próxima aos funcionários para garantir que todos sejam tratados com justiça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que Rosa deveria ter perdoado o Dr. Henrique ou fez certo em demiti-lo? Deixa pausado e vai comentar sua resposta, porque a decisão dela vai além do que você imagina. Nos dias seguintes, a história de Rosa se espalhou por toda a cidade. A faxineira que se tornou milionária da noite para o dia virou manchete de jornais e assunto de programas de televisão. Mas Rosa não deixou que a fama a mudasse. Ela passou pela cirurgia cardíaca e se recuperou completamente. Durante o período de recuperação, Sofia finalmente entendeu por que a mãe havia passado anos trabalhando em silêncio, suportando humilhações. Mãe, você sempre soube. Sempre soube o quê, amor? Que você era forte o suficiente para aguentar tudo isso. Rosa sorriu e abraçou a filha. Eu aprendi que força não é aguentar humilhação calada. Força é levantar a cabeça e lutar por justiça. Sofia, que agora estava no último ano do ensino médio, decidiu seguir o caminho da medicina, inspirada pela transformação da mãe. Rosa usou parte de sua herança para abrir uma fundação que oferece atendimento médico gratuito para pessoas carentes. A fundação leva o nome de sua mãe, Instituto Carmen Santos, mas a mudança mais importante foi no hospital.
Rosa implementou um protocolo rigoroso de tratamento igualitário. Qualquer funcionário que fosse flagrado discriminando pacientes ou colegas por classe social seria demitido imediatamente. Ela também criou um programa de educação continuada para médicos e enfermeiros sobre humanização do atendimento. Medicina não é apenas sobre curar doenças, Rosa dizia nas palestras que dava. É sobre tratar pessoas com dignidade. Doutor Henrique tentou processar o hospital alegando demissão injusta, mas não conseguiu comprovar suas alegações. Na verdade, quando o Conselho de Medicina investigou sua conduta, ele perdeu o direito de exercer medicina por 5 anos. 6 meses depois da descoberta, Rosa estava em seu novo escritório no último andar do hospital, quando recebeu uma visita inesperada. Era Carmen, uma das enfermeiras que havia tentado defendê-la no dia em que Dr. Henrique a humilhou. Senhora, Rosa, posso falar com a senhora? Claro, Carmen, e pode me chamar só de Rosa, como sempre. Carmen sorriu, mas parecia nervosa. Queria pedir desculpas. Desculpas por quê? Você foi uma das únicas pessoas que tentou me ajudar. Mas eu podia ter feito mais. Podia ter me posicionado com mais firmeza contra o Dr. Henrique. Podia ter denunciado o comportamento dele ao conselho de enfermagem. Rosa se levantou e colocou a mão no ombro de Carmen. Você sabe por que não fez isso? Carmen balançou a cabeça. Por medo. Medo de perder o emprego, de ser perseguida, de ser punida por defender alguém que era considerada inferior. E isso é compreensível. Rosa caminhou até a janela. Mas agora as coisas vão ser diferentes. Agora vocês podem denunciar qualquer tipo de discriminação sem medo de represálias. Criei um canal anônimo onde funcionários podem reportar abusos. A senhora realmente vai mudar este lugar. Nós vamos mudar. Eu sozinha não consigo fazer nada. Preciso de pessoas corajosas como você para me ajudar a construir um hospital mais justo. Carmen sorriu. Pode contar comigo. 1 ano depois, o Hospital São Vicente se tornou referência nacional em humanização do atendimento médico. Rosa foi convidada para dar palestras em faculdades de medicina pelo país inteiro. Em uma dessas palestras, um estudante perguntou: Senhora Rosa, a senhora já perdoou o Dr. Henrique? Rosa pensou por um momento antes de responder. Perdoar não significa esquecer ou aceitar o que foi feito. Perdoar significa não deixar que a raiva e o ressentimento controlem minha vida. Então a senhora o perdoou? Eu perdoei o homem, mas não aceito o comportamento. Dr. Henrique era produto de um sistema médico que ensina que alguns pacientes valem mais que outros, baseado em sua condição financeira. Esse sistema é que precisa ser mudado. Rosa fez uma pausa e olhou para os jovens estudantes. Vocês são o futuro da medicina. Vocês podem escolher perpetuar esse sistema ou mudá-lo. A escolha é de vocês. Agora me fala sinceramente. Se você fosse um desses estudantes de medicina, que tipo de médico escolheria ser depois de ouvir a história da Rosa? Para o vídeo agora e vai nos comentários contar que lição tirou dessa história. 5 anos depois da descoberta, Rosa estava no jardim do hospital que uma vez ela havia cuidado como faxineira. Sofia estava ao seu lado, agora formada em medicina e fazendo residência no próprio Hospital São Vicente. Mãe, você se arrepende de alguma coisa? Rosa olhou para a filha, orgulhosa. Me arrependo de ter aceito a humilhação por tanto tempo. Devia ter lutado por meus direitos desde o primeiro dia. Mas se tivesse lutado antes, talvez não tivesse descoberto sobre o vovô Alberto. Rosa sorriu. Talvez você esteja certa. Talvez tudo tenha acontecido no tempo certo. Elas caminharam pelo jardim, passando pelo mesmo local onde Rosa costumava limpar anos antes. Sabe de uma coisa, Sofia? Eu sinto falta de algumas coisas da época em que era faxineira. Do que, mãe? Do contato direto com os pacientes, da simplicidade, de saber que meu trabalho, por mais humilde que fosse, fazia diferença na vida das pessoas. Por isso a senhora continua visitando os pacientes todos os dias? Exato. Dinheiro e poder são ferramentas. O que importa é como você usa essas ferramentas para ajudar outros. Naquela tarde, Rosa recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Henrique. Senhora Rosa, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de conversar com a senhora. Rosa hesitou, mas acabou concordando.
Pode vir ao hospital amanhã às 14h. No dia seguinte, Dr. Henrique chegou pontualmente ao hospital. Estava diferente, mais magro, com roupa simples, sem a arrogância de antes. Rosa o recebeu em seu escritório, mantendo uma postura profissional. Senhora Rosa, obrigado por aceitar me receber. O que você quer, Dr. Henrique? Ele respirou fundo. Quero pedir perdão, de verdade. Não porque espero conseguir algo em troca, mas porque preciso fazer isso para conseguir viver comigo mesmo. Rosa o escutou em silêncio. Depois que fui demitido, minha vida desmoronou. Perdi o direito de exercer medicina, minha esposa me deixou, meus filhos não querem falar comigo. Fiquei sem dinheiro, sem trabalho, sem dignidade. Dr. Henrique fez uma pausa, claramente emocionado. Foi só quando perdi tudo que entendi o que eu tinha feito com você e com tantos outros funcionários ao longo dos anos. E o que você entendeu? Que eu era um monstro, que tratava pessoas como se fossem lixo só porque tinham menos dinheiro que eu, que minha arrogância quase matou uma pessoa inocente. Rosa mantinha a expressão séria. Não espero que me perdoe. Não mereço perdão. Só queria que soubesse que aprendi, que mudei, e que se tivesse uma chance de voltar atrás, faria tudo diferente. Rosa ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente falou. Dr. Henrique, você quer saber qual foi a pior parte de toda aquela humilhação? Qual? Não foi a dor física da doença. Não foi nem mesmo a humilhação pública. Foi ver que um médico, uma pessoa que jurou proteger a vida, estava disposto a deixar alguém morrer por preconceito. Dr. Henrique baixou a cabeça, envergonhado. Mas sabe de uma coisa? Eu te agradeço. Ele levantou os olhos, surpreso. Você me ensinou que existem dois tipos de pessoas no mundo. As que usam o poder para humilhar e as que usam o poder para ajudar. Você me mostrou que tipo de pessoa eu nunca quero ser. Rosa se levantou e caminhou até a janela. Eu te perdoo, Dr. Henrique, não pelo que você fez, mas por quem eu me tornei por causa do que você fez. Senhora Rosa, mas perdoar não significa que vou esquecer ou que vou permitir que você volte a exercer medicina sem provar que realmente mudou. Dr. Henrique assentiu. Entendo. E aceito. Se você realmente quer se redimir, tem um jeito. Qualquer coisa. Trabalhe como voluntário na minha fundação. Ajude pessoas carentes a conseguir atendimento médico. Prove que aprendeu a tratar todos com dignidade, independente da classe social. Dr. Henrique ficou em silêncio por um momento. Mas eu não posso exercer medicina. Não precisa. Pode ajudar de outras formas. Organizando fichas, acompanhando pacientes, limpando consultórios se for necessário. O importante é aprender o que é servir. A senhora faria isso por mim? Depois de tudo? Não estou fazendo por você, estou fazendo pelos pacientes que você vai ajudar. E por mim mesma, porque acredito que pessoas podem mudar. Dr. Henrique começou a chorar. Foram lágrimas de arrependimento genuíno, de gratidão, de esperança. Obrigado, senhora Rosa. Não vou decepcioná-la. Não decepcione a si mesmo e, principalmente, não decepcione as pessoas que vão confiar em você para ajudá-las. 2 anos depois, Dr. Henrique havia se tornado um dos voluntários mais dedicados da Fundação Carmen Santos. Ele havia aprendido a tratar cada paciente como se fosse sua própria família, independente de cor, classe social ou nível de educação. Rosa o observava trabalhando e via uma transformação genuína. O homem arrogante e preconceituoso havia se tornado alguém humilde e dedicado. Em uma das reuniões da fundação, Dr. Henrique pediu para falar. Quero contar para vocês como cheguei até aqui. Ele começou. Há 4 anos, eu era um médico arrogante que achava que alguns pacientes valiam mais que outros. Essa arrogância quase causou a morte de uma mulher inocente. As pessoas escutavam atentas. Essa mulher se chama Rosa e ela está aqui hoje. Ela não apenas me perdoou, mas me deu a chance de me redimir. E quero que todos saibam que tudo que faço aqui é para honrar a segunda chance que ela me deu. Rosa se emocionou com as palavras sinceras. Eu aprendi que medicina não é sobre status ou dinheiro, é sobre servir. É sobre tratar cada pessoa como se fosse a pessoa mais importante do mundo, porque para essa pessoa, naquele momento, você é a única esperança que ela tem. Depois da reunião, Rosa se aproximou de Dr. Henrique. Você mudou mesmo, Henrique. A senhora me ensinou que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor.
E você me ensinou que o perdão pode transformar tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Eles sorriram um para o outro. Dois ex-inimigos que haviam se tornado aliados na luta por uma medicina mais humana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que pessoas realmente podem mudar ou acha que Rosa foi ingênua em dar uma segunda chance ao doutor? Henrique, pausa aqui por um segundo e me conta sua opinião nos comentários. 10 anos depois da descoberta de sua verdadeira identidade, Rosa estava sendo homenageada como Personalidade do Ano na área de saúde. O auditório estava lotado com médicos, enfermeiros, estudantes de medicina e pacientes que haviam sido beneficiados por seu trabalho. Sofia, agora uma cardiologista respeitada, foi quem apresentou a mãe. Minha mãe me ensinou que grandeza não está em ter dinheiro ou poder, mas em usar o que você tem para ajudar outros. Ela me ensinou que dignidade não depende do seu cargo, mas do seu caráter. Rosa subiu ao palco emocionada. Quando era criança, minha mãe Carmen me dizia que todos nós temos um propósito na vida. Ela morreu antes de me contar quem era meu pai, mas deixou em mim uma semente de dignidade que nenhuma humilhação conseguiu destruir. A plateia escutava em silêncio absoluto. Durante 10 anos fui tratada como invisível, mas aprendi que ser invisível para algumas pessoas não significa que você não tem valor. Significa que essas pessoas não sabem reconhecer valor quando veem. Rosa fez uma pausa e olhou para a plateia. Se existe uma coisa que quero deixar para vocês hoje é esta. Nunca permitam que alguém os faça sentir pequenos. Sua dignidade não depende da aprovação dos outros. Depende de como vocês se veem. E para os médicos presentes, quero dizer uma coisa. O diploma na parede não os torna superiores aos pacientes. Os torna responsáveis por cuidar deles com dignidade e respeito. A plateia se levantou em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Após a cerimônia, Rosa voltou para casa. A mesma casa simples onde sempre morou com Sofia. Mesmo tendo dinheiro para comprar uma mansão, ela preferia a simplicidade do lar onde construiu suas memórias mais preciosas. Sofia, que agora morava ao lado, veio visitá-la. Mãe, você não se cansou ainda de dar palestras e entrevistas? Rosa sorriu. Você se cansa de respirar? Não. Então não me canso de lutar por justiça. Cada vez que conto minha história, talvez inspire alguém a não aceitar humilhação calada, ou talvez faça um médico refletir sobre como trata seus pacientes. E o que você quer que as pessoas lembrem da sua história? Rosa pensou por um momento. Que justiça às vezes demora, mas sempre chega. Que dignidade não é algo que alguém pode tirar de você. Só você pode entregar. E que perdoar não é ser fraco, é ser forte o suficiente para não deixar que o ódio controle sua vida. E sobre descobrir que era filha do dono do hospital. Isso foi só uma coincidência. O importante não foi descobrir que eu tinha dinheiro. Foi descobrir que eu sempre tive valor, mesmo quando era só uma faxineira. Rosa olhou pela janela e viu o jardim que cuidava com carinho, as mesmas flores que plantou quando ainda limpava quartos de hospital. Sabe de uma coisa, Sofia? Eu não mudei nada. Continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui. A única diferença é que agora as pessoas me respeitam porque sabem que tenho dinheiro. Mas o respeito de verdade deveria existir independente do dinheiro. Por isso a senhora continua morando na mesma casa? Exato. Para lembrar que sou a mesma Rosa de sempre. O dinheiro só me deu ferramentas para ajudar mais gente. Naquela noite, Rosa foi dormir com a mesma tranquilidade de sempre. Ela havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava na conta bancária, mas na capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. Agora me conta uma coisa. Depois de conhecer a história completa da Rosa, que lição você leva para a sua própria vida? Para o vídeo agora e vai nos comentários dividir o que essa história despertou em você, porque histórias como essa nos lembram que a justiça pode demorar, mas sempre chega para quem merece. E assim termina a história da faxineira que foi desprezada pelos médicos, mas que descobriu ser filha do dono do hospital. Rosa provou que dignidade não se compra nem se vende, que caráter não depende de diploma na parede, e que a verdadeira cura não está apenas nos remédios, mas no respeito e na humanidade com que tratamos uns aos outros. Porque no final das contas, todos nós somos apenas seres humanos em busca de cuidado, compreensão e dignidade.
E quando encontramos pessoas dispostas a nos oferecer isso, independente de quem somos ou de onde viemos, descobrimos que ainda existe esperança em um mundo que às vezes parece ter perdido a compaixão. Mas acabou concordando. Pode vir ao hospital amanhã às 14h. No dia seguinte, Dr. Henrique chegou pontualmente ao hospital. Estava diferente, mais magro, com roupas simples, sem a arrogância de antes. Rosa o recebeu em seu escritório, mantendo uma postura profissional. Senhora, Rosa, obrigado por aceitar me receber. O que você quer, Dr. Henrique? Ele respirou fundo. Quero pedir perdão. De verdade. Não porque espero conseguir algo em troca, mas porque preciso fazer isso para conseguir viver comigo mesmo. Rosa o escutou em silêncio. Depois que fui demitido, minha vida desmoronou. Perdi o direito de exercer medicina. Minha esposa me deixou, meus filhos não querem falar comigo. Fiquei sem dinheiro, sem trabalho, sem dignidade. Doutor. Henrique fez uma pausa, claramente emocionado. Foi só quando perdi tudo que entendi o que eu tinha feito com você e com tantos outros funcionários ao longo dos anos. E o que você entendeu? Que eu era um monstro, que tratava pessoas como se fossem lixo só porque tinham menos dinheiro que eu. Que minha arrogância quase matou uma pessoa inocente. Rosa mantinha a expressão séria. Não espero que me perdoe. Não mereço perdão. Só queria que soubesse que aprendi, que mudei. E que se tivesse uma chance de voltar atrás, faria tudo diferente. Rosa ficou em silêncio por longos minutos. Finalmente falou. Dr. Henrique, você quer saber qual foi a pior parte de toda aquela humilhação? Qual? Não foi a dor física da doença. Não foi nem mesmo a humilhação pública. Foi ver que um médico, uma pessoa que jurou proteger a vida, estava disposto a deixar alguém morrer por preconceito. Dr. Henrique baixou a cabeça envergonhado. Mas sabe de uma coisa? Eu te agradeço. Ele levantou os olhos surpreso. Você me ensinou que existem dois tipos de pessoas no mundo. As que usam o poder para humilhar e as que usam o poder para ajudar. Você me mostrou que tipo de pessoa eu nunca quero ser. Rosa se levantou e caminhou até a janela. Eu te perdoo, Dr. Henrique. Não pelo que você fez, mas por quem eu me tornei por causa do que você fez. Senhora Rosa, mas perdoar não significa que vou esquecer ou que vou permitir que você volte a exercer medicina sem provar que realmente mudou. Dr. Henrique assentiu. Entendo. E aceito. Se você realmente quer se redimir, tem um jeito. Qualquer coisa. Trabalhe como voluntário na minha fundação. Ajude pessoas carentes a conseguir atendimento médico. Prove que aprendeu a tratar todos com dignidade, independente da classe social. Dr. Henrique ficou em silêncio por um momento. Mas eu não posso exercer medicina. Não precisa. Pode ajudar de outras formas. Organizando fichas, acompanhando pacientes, limpando consultórios se for necessário. O importante é aprender o que é servir. A senhora faria isso por mim? Depois de tudo? Não estou fazendo por você, estou fazendo pelos pacientes que você vai ajudar. E por mim mesma, porque acredito que pessoas podem mudar. Dr. Henrique começou a chorar. Foram lágrimas de arrependimento genuíno, de gratidão, de esperança. Obrigado, senhora Rosa. Não vou decepcioná-la. Não decepcione a si mesmo e, principalmente, não decepcione as pessoas que vão confiar em você para ajudá-las. 2 anos depois, Dr. Henrique havia se tornado um dos voluntários mais dedicados da Fundação Carmen Santos. Ele havia aprendido a tratar cada paciente como se fosse sua própria família, independente de cor, classe social ou nível de educação. Rosa o observava trabalhando e via uma transformação genuína. O homem arrogante e preconceituoso havia se tornado alguém humilde e dedicado. Em uma das reuniões da fundação, Dr. Henrique pediu para falar. Quero contar para vocês como cheguei até aqui. Ele começou. Há 4 anos, eu era um médico arrogante que achava que alguns pacientes valiam mais que outros. Essa arrogância quase causou a morte de uma mulher inocente. As pessoas escutavam atentas. Essa mulher se chama Rosa e ela está aqui hoje. Ela não apenas me perdoou, mas me deu a chance de me redimir. E quero que todos saibam que tudo que faço aqui é para honrar a segunda chance que ela me deu. Rosa se emocionou com as palavras sinceras. Eu aprendi que medicina não é sobre status ou dinheiro, é sobre servir.
É sobre tratar cada pessoa como se fosse a pessoa mais importante do mundo, porque para essa pessoa, naquele momento, você é a única esperança que ela tem. Depois da reunião, Rosa se aproximou de Dr. Henrique. Você mudou mesmo, Henrique. A senhora me ensinou que nunca é tarde para ser uma pessoa melhor. E você me ensinou que o perdão pode transformar tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Eles sorriram um para o outro. Dois ex-inimigos que haviam se tornado aliados na luta por uma medicina mais humana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que pessoas realmente podem mudar ou acha que Rosa foi ingênua em dar uma segunda chance ao doutor? Henrique, pausa aqui por um segundo e me conta sua opinião nos comentários. 10 anos depois da descoberta de sua verdadeira identidade, Rosa estava sendo homenageada como Personalidade do Ano na área de saúde. O auditório estava lotado com médicos, enfermeiros, estudantes de medicina e pacientes que haviam sido beneficiados por seu trabalho. Sofia, agora uma cardiologista respeitada, foi quem apresentou a mãe. Minha mãe me ensinou que grandeza não está em ter dinheiro ou poder, mas em usar o que você tem para ajudar outros. Ela me ensinou que dignidade não depende do seu cargo, mas do seu caráter. Rosa subiu ao palco emocionada. Quando era criança, minha mãe Carmen me dizia que todos nós temos um propósito na vida. Ela morreu antes de me contar quem era meu pai, mas deixou em mim uma semente de dignidade que nenhuma humilhação conseguiu destruir. A plateia escutava em silêncio absoluto. Durante 10 anos fui tratada como invisível, mas aprendi que ser invisível para algumas pessoas não significa que você não tem valor. Significa que essas pessoas não sabem reconhecer valor quando veem. Rosa fez uma pausa e olhou para a plateia. Se existe uma coisa que quero deixar para vocês hoje é esta. Nunca permitam que alguém os faça sentir pequenos. Sua dignidade não depende da aprovação dos outros. Depende de como vocês se veem. E para os médicos presentes, quero dizer uma coisa. O diploma na parede não os torna superiores aos pacientes. Os torna responsáveis por cuidar deles com dignidade e respeito. A plateia se levantou em uma ovação que durou mais de 5 minutos. Após a cerimônia, Rosa voltou para casa. A mesma casa simples onde sempre morou com Sofia. Mesmo tendo dinheiro para comprar uma mansão, ela preferia a simplicidade do lar onde construiu suas memórias mais preciosas. Sofia, que agora morava ao lado, veio visitá-la. Mãe, você não se cansou ainda de dar palestras e entrevistas? Rosa sorriu. Você se cansa de respirar? Não. Então não me canso de lutar por justiça. Cada vez que conto minha história, talvez inspire alguém a não aceitar humilhação calada, ou talvez faça um médico refletir sobre como trata seus pacientes. E o que você quer que as pessoas lembrem da sua história? Rosa pensou por um momento. Que justiça às vezes demora, mas sempre chega. Que dignidade não é algo que alguém pode tirar de você. Só você pode entregar. E que perdoar não é ser fraco. É ser forte o suficiente para não deixar que o ódio controle sua vida. E sobre descobrir que era filha do dono do hospital. Isso foi só uma coincidência. O importante não foi descobrir que eu tinha dinheiro. Foi descobrir que eu sempre tive valor, mesmo quando era só uma faxineira. Rosa olhou pela janela e viu o jardim que cuidava com carinho, as mesmas flores que plantou quando ainda limpava quartos de hospital. Sabe de uma coisa, Sofia? Eu não mudei nada. Continuo sendo a mesma pessoa que sempre fui. A única diferença é que agora as pessoas me respeitam porque sabem que tenho dinheiro. Mas o respeito de verdade deveria existir independente do dinheiro. Por isso a senhora continua morando na mesma casa? Exato. Para lembrar que sou a mesma Rosa de sempre. O dinheiro só me deu ferramentas para ajudar mais gente. Naquela noite, Rosa foi dormir com a mesma tranquilidade de sempre. Ela havia aprendido que a verdadeira riqueza não estava na conta bancária, mas na capacidade de fazer diferença na vida das pessoas. Agora me conta uma coisa. Depois de conhecer a história completa da Rosa, que lição você leva para a sua própria vida? Para o vídeo agora e vai nos comentários dividir o que essa história despertou em você, porque histórias como essa nos lembram que a justiça pode demorar, mas sempre chega para quem merece. E assim termina a história da faxineira que foi desprezada pelos médicos, mas que descobriu ser filha do dono do hospital. Rosa provou que dignidade não se compra nem se vende.
que caráter não depende de diploma na parede e que a verdadeira cura não está apenas nos remédios, mas no respeito e na humanidade com que tratamos uns aos outros. Porque, no final das contas, todos nós somos apenas seres humanos em busca de cuidado, compreensão e dignidade. E quando encontramos pessoas dispostas a nos oferecer isso, independente de quem somos ou de onde viemos, descobrimos que ainda existe esperança em um mundo que às vezes parece ter perdido a compaixão.